Nós cumprimentamos a todos com uma boa tarde. Hoje é dia 10 de julho de 2023. Estamos já no segundo semestre deste ano, em mais uma sessão ordinária. É uma grande satisfação estarmos aqui mais uma vez. Eu cumprimento meus colegas de mesa diretora, meus colegas vereadores, e tem várias pessoas aqui nesta tarde, nos dão a honra com a sua presença. Quero começar cumprimentando sempre o vereador, presidente desta casa, Perissolo, nosso grande amigo, seja bem-vindo, Perissolo. Está o Elson Schneider aqui também, do Sindicato da Serra Gaúcha, Rural da Serra Gaúcha, está aqui. Doutor Vladimir Chieli, seja bem-vindo também, a Bento Gonçalves, a esta casa. Sempre é um prazer tê-lo aqui. A imprensa sempre presente, o Regis, o Ney Vinhati, obrigado pela presença também. Nós temos o Diego Gonçalves e Luana Castro Pereira, ambos coordenadores do projeto Bom Café e Ótimo Dia, estão aqui, será votada uma moção, sejam bem-vindos também. E está aqui a equipe, o pessoal da Urives, seja bem-vindo aqui, Leandro, a esposa, está aqui, o seu Erivaldo também, que prazer recebê-los aqui nesta tarde. Tem uma história muito bonita com a família também, sempre foram muito amigos de meu falecido pai, e tê-los aqui hoje à tarde enobrece essa sessão. Obrigado pela presença de vocês. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta sessão, convidando a todos para que, em pé, entoemos o hino do nosso município e logo após o vereador Ari Pelicioli fará a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. De grande vulto que o Rio Grande soube honrar. Meu rincão é o meu culto, do Brasil é meu altar. Uvas de várias castas enriquecem a região. Com teu doce vinho afastas as mágoas do coração. A ti, meu melhor carinho, linda capital do vinho.
Boa tarde a todos. Provérbios 24, do 1 a 8 e o 14. Não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio e forte, o homem de conhecimento, considera a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, mas a porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamarão de pessoa danosa. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, e não será cortada a tua esperança. Palavra do Senhor. Submeto em votação a ata da sessão ordinária do dia 3 de julho de 2023. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata por unanimidade de votos. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito, dos senhores vereadores, bem como os pedidos de informações. Desculpa. Correspondências recebidas do senhor prefeito. Despacho número 145 de 2023, respondendo ao pedido de informação número 81. Correspondências recebidas dos senhores vereadores. Do vereador Anderson Zanella, protocolando o projeto de resolução número 12/2023, que concede portaria de louvor e agradecimento ao Grupo Giordani Turismo, alusivo à atração Maria Fumaça. Do vereador Ivar Castanhete, protocolando o projeto de lei ordinária número 75/2023, que denomina via pública Rua Dilmar Vitório Zatti. Pedidos de informação. Pedido de informação número 92 de 2023, de autoria do vereador Rafael Pascoaloto. O vereador abaixo subscrito solicita ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações abaixo discriminadas sobre a operacionalidade da UPA 24 horas para fins de transparência, prestação de contas e fiscalização dos serviços públicos de saúde. Pedido de informação número 95, de autoria do vereador Edson Biasi. Solicita ao prefeito municipal que informe, através da secretaria competente, a possibilidade de asfaltamento da rua Carlos Ranzi, localizada no bairro Santa Marta. Pedido de informação número 96, de autoria do vereador Rafael Pascoaloto. O vereador abaixo subscrito solicita ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações de interesse público sobre a situação do Hospital Público Municipal quanto aos valores gasto para sua construção, andamento das obras, previsão de conclusão e de funcionamento. Pedido de informação número 97, também de autoria do vereador Rafael Pascoaloto. O vereador abaixo subscrito, visando o aprimoramento da saúde pública de Bento Gonçalves, solicita ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a disponibilidade de profissionais de saúde, regime de contratação e respectivos valores financeiros neles investidos. Pedido de informação número 98, de autoria do vereador Agostinho Petroli, vereador Duda Pompermayer, vereador José Gava e vereador Tiago Fabres. Os vereadores que esta subscrevem, integrantes da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, solicitam ao prefeito municipal e às secretarias competentes que informe o andamento das ligações entre as ruas 13 de maio e 10 de novembro, chamada de corredor de emergências, e a ligação entre as ruas João Casagrande e Maria Balestrin Rubo. Pedido de informação número 99, de autoria do vereador Agostinho Petroli, vereador Duda Pompermayer, vereador José Antônio Gava e vereador Tiago Fabres.
Os vereadores subscritos e integrantes da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana solicitam ao prefeito municipal e à secretaria competente que realize estudo para prolongamento das ruas Cestílio de Gaspari após a rua Ettore Giovanni Perissolo e da rua Eliseu Gracelli, ligando com a rua William Miguel. Pedido de informação número 100, de autoria do vereador Rafael Pascoaloto. O vereador abaixo subscrito solicita ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações de interesse público sobre os critérios de seleção dos profissionais de saúde e de coordenadores das UBSs, USF e UPAs 24 horas. Pedido de informação número 101, também de autoria do vereador Rafael Pascoaloto. O vereador abaixo subscrito solicita ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre a gestão da saúde pública em nosso município e suas repercussões. Pedido de informação número 102, de autoria do vereador Rafael Fantin Dentinho. Solicita ao prefeito que informe o cronograma para o chamamento dos professores aprovados no concurso de 2022, que ainda aguardam convocação do poder público. Que informe também quantos professores estão contratados através de processo seletivo e o número de horas extras realizados por estes desde a realização do certame. Eram essas as correspondências, presidente. Obrigado, vereador Ida. Nós passamos de imediato à votação dos projetos, das proposições em si. Temos 5 projetos, 2 moções. O primeiro projeto é de autoria do prefeito municipal, autoriza o município a firmar convênio com a Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, a FERV, para instalação de academia ao ar livre. Os pareceres, vereador Ida? Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os pareceres são favoráveis à tramitação. O projeto está em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. O próximo, também de origem executiva, o de número 63, em que autoriza o município a abrir um crédito especial no valor de R$ 1.500. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, todos os pareceres são favoráveis. Projeto em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. O próximo, o prefeito municipal encaminhou o de número 66, que altera o caput incisos 1 e 2 do artigo 6º da Lei Municipal número 6.535, de 4 de setembro de 2019. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os pareceres são favoráveis à tramitação. O projeto está em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Também aprovado por unanimidade de votos. Próximo, de autoria do vereador José Antônio Gava, em que concede portaria de louvor e agradecimento à empresa Ourives Materiais de Construção Limitada, em comemoração aos 15 anos de fundação. Os pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o parecer é favorável à tramitação. O projeto está em discussão. Com a palavra o proponente, vereador Gava. Senhor presidente, Leandro, Erevaldo, Liane, e a todos que estão aqui presentes. É uma grande alegria aqui, em mais uma vez, homenagear uma empresa que está há 15 anos já em Bento Gonçalves. Irei aqui ler e no final me pronunciarei mais. Aqui tem um resumo da questão da empresa, presidente. No mês de março de 2023, a Ourives Materiais de Construção Limitada está comemorando 15 anos de fundação. Fundada pelo Leandro Ourives, contou com o apoio incondicional da família, em especial pelo seu pai, Erevaldo Ourives, nego, que trabalha na Corsã com encanamentos e que surgiu essa paixão pelo ramo. Lembrando que, apesar das dificuldades que foram enfrentadas ao longo da trajetória, muitos obstáculos superados e objetivos alcançados. Trabalho duro, altos e baixos, mas com muitas conquistas. Um dos segredos de se manter no mercado há 15 anos é
gostar do que fazemos. É gratificante cada novo cliente conquistado e fizemos grandes amizades. São pessoas que abrem as portas de suas casas e empresas e, com isso, permitem que haja uma sincera interação pessoal. Atualmente, a empresa está estabelecida na Rua Guilherme Fasolo, no bairro Maria Goretti, com espaço de 2.500 metros quadrados, 9 funcionários, e cada dia conquistando espaço entre os Bento Gonçalvenses, oferecendo mais de 10 mil itens de produto. Então, aqui também queria parabenizar ao pai Erevaldo, que tem um filho batalhador, certo? A gente sabe, eu também sou pai, já tenho 57 anos de idade, a gente sabe que a gente torce muito pelos filhos. E você sempre esteve do lado do seu filho também, tem a Liane também, que trabalha no caixa, né? Lá na empresa. Então, a gente sempre procura pegar e fazer o melhor para os seus filhos, né? Então, sinta-se feliz em ele ter tomado um belo rumo, porque esse mundo está muito difícil hoje. Como está difícil os filhos seguirem aquilo que o pai fala. E por momentos que ele passou em dificuldade, você esteve do lado dele. Então, a gente se sente muito feliz e vendo assim a questão da vida do próprio Leandro. Você quer queira ou quer não queira, também você participa da política, mas de uma maneira diferente, né? A gente pensa igual em determinadas coisas, mas aqui homenageados são vocês hoje, né? Mas você participa de uma maneira pensando no Brasil, pensando, acreditando que as coisas podem ser diferentes. E quando a gente achou o diferente, aí se vimos assim num vazio. Essa mudança que teve de governo aí, eu que também tenho estabelecimento, foi assim um beck assim que até hoje eu não consigo acordar e acreditar como é que pode as coisas terem acontecido, e parece que tudo mudou. Tudo mudou. Então, assim, entrar no ramo que vocês entraram e enfrentar os grandes não foi fácil. Não é fácil. E eu, quando fui visitar com o presidente desta casa, ao qual agradeço o presidente por ter ido junto para valorizar ainda mais, que quer queira ou quer não queira, o presidente desta casa também é uma grande autoridade, e é uma maneira também a mais de valorizar aqueles que trabalham, que se todos fôssemos que nem nós, o mundo seria diferente, com certeza. Porque a gente procurou o trabalho uma maneira de seguir a vida. Então, acho que essas pessoas têm que ser valorizadas. Então, obrigado, presidente. E eu me sinto feliz em homenagear essas pessoas. Me sinto mesmo, porque merecem. Porque quando você entra no ramo que ele entrou, você vai entrar para enfrentar grandes que já existem na cidade. E aquele dia que fomos lá, eu não tinha todo o conhecimento da grandeza daquele comércio. Tem tudo lá dentro. Tudo que você imagina, vocês acabaram conquistando mais um cliente que eu vou precisar agora muito também dessa loja, viu? Então, eu fico muito feliz em saber que você pensa em determinadas coisas que nem eu, certo? A diferença é que você não ganha nada com a política, você contribui para pagar nossos salários. Eu ganho para fazer política, mas a minha luta é lutar por vocês, com certeza. Eu falei e sempre vou dizer nesta casa que eu estou aqui para dar explicação para as pessoas. Não para prefeito, não para governador e não para vereador. Eu voto por aquilo que eu acho correto. E se as pessoas lá em Brasília fossem e pensassem assim, com certeza nós estaríamos muito mais felizes hoje, mas muito mais felizes mesmo, porque não teria acontecido todas essas barbaridades que está acontecendo, e existe um silêncio. Existe um silêncio, estamos vivendo um momento de ditadura e as coisas vão piorar. Vão piorar mesmo, Leandro. Mas não é por nossa culpa, viu? E tu lutou muito. Principalmente para aquela bandeira que você colocou em sua casa. Tá, presidente? Obrigado também, presidente, pela força, certo? E peço a aprovação de todos os vereadores. A matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ivar Castanhete. Quando eu vi essa homenagem aqui a Orives, meu amigo de 15 anos, Orives, junto, a gente batalhou muito junto, fizemos muitas coisas para Bento, sempre participamos juntos, se reunimos juntos, e eu fico feliz. Eu quero votar não uma vez só, eu quero votar 10 vezes esse projeto do meu líder, Gava, fez, que vocês são merecedores. Conheço você, teu pai, nós participamos juntos e ajudemos muita gente, não precisa nós falar, né? Nós juntos. Quantas e quantas vezes, quantas lutas, quantas batalhas. Esse projeto é merecedor, eu votaria 20 vezes, mas eu vou votar uma vez só, 20 vezes, porque é dos projetos mais importantes que nós vamos votar na casa. Obrigado, Gava. E é muito importante o meu líder aqui, Gava, dentro do projeto do Uribe. Obrigado.
Continua em discussão com a palavra o vereador, o vice-presidente Tiago Fabres. Parabéns, Gava, por ter proposto essa belíssima homenagem, justa homenagem. E estava conversando antes com o Leandro, que nessa última sexta eu estava num cliente meu, que é um dos maiores construtores aqui de Bento Gonçalves, um dos mais velhos, e ele me pediu se eu sabia para indicar alguma loja de material de encanamento de água, né? Eu falei, tenho lá no Ourives, né? E ele me falou, sabe que uma vez eu estava na fila da loja do Ourives e tinha o Leandro, estava atendendo no balcão. E eu fiquei impressionado, pois eu nunca vi um dono de uma loja atendendo um cliente tão atenciosamente. Ele poderia estar vendendo apenas um parafuso de 10 centavos, mas ele perderia o dia inteiro, se precisasse, para explicar para aquele cliente a importância daquele parafuso de 10 centavos, simplesmente pelo prazer de vender e de atender bem aquele seu cliente, que poderia vir um futuro um cliente eterno, né, um possível amigo. E o seu pai também, há um tempo atrás, acho que foi no começo do ano, um dos maiores loteadores, nosso amigo Rogério Capuani, contou que o senhor que ajudou ele naquele primeiro loteamento dele, que ele tinha um problema com a Corsan, e foi o senhor que ajudou ele a resolver aquele problema, e hoje ele é um dos maiores loteadores aqui de Bento, amigo de todos nós também, e todo mundo sabe o trabalho que ele realiza para Bento, e que foi graças ao seu pai, Leandro, que ele é também o que é hoje. Então, é uma justa homenagem, uma belíssima homenagem, e parabéns pelo empreendimento de vocês. Permanece em discussão. Eu não posso deixar também de agradecê-lo, vereador Gava, por tão bela homenagem, parabenizar a todos vocês que aqui vieram, agradecer também a Vitória, que foi a mediadora disso tudo. Muito obrigado, Vitória, por lembrar. É nostálgico tê-los aqui. Eu não fico falando sempre, mas também não escondo. Meu falecido pai foi vereador nesta casa por 20 anos, foram 5 mandatos, 2 vezes presidente da casa, e só chegou onde chegou porque teve pessoas muito parceiras, que nem vocês, que estiveram com ele desde o início. Então, meu muito obrigado a toda a família Ourives. Aqui eu faço menção à dona Jura, também uma guerreira, uma mulher batalhadora, única, né, e que tenho certeza que gostaria muito de estar aqui neste momento, Leandro. Mas a vida é isso daí, a vida, alguém já disse que a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Ou seja, nós não temos tudo correndo bem por mesmo tempo, às vezes tem coisas que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas temos a certeza que há sempre um Deus bom que está olhando para a gente. Meus parabéns. Eu também votaria 20 e poucas vezes nesta matéria aqui. Aliás, eu nem voto. Eu só voto em caso de desempate nesta matéria, mas me manifesto pela favorabilidade dessa matéria, tendo em vista a história de vocês e o contexto nacional. E o contexto nacional, que criminaliza o empresário. E não é aqui o nosso caso. Nós aqui batemos palmas a vocês que acordam de manhã cedo, enfrentam não um leão por dia, mas um zoológico inteiro. E bem falou aqui o Tiago, o seu Erevaldo. Erevaldo é a forma chique, né? Porque é o negro, né? Mas é assim que eles atendem, porque tem história, tem berço, tem raiz. Então nós cumprimentamos e mais uma vez parabenizamos. Obrigado por estarem aqui e por tão cooperarem com o nosso município. Há mais alguém que quer discutir antes do encaminhamento? Para encaminhar, vereador Gava. A Vitória, toda a minha assessoria e também a diretora da Câmara, né, que por muitas vezes ela me ajudou também, né, porque não é bem assim, eu preciso também dessa questão toda jurídica. Ela sempre pegou e me prestou uma assessoria, aliás, acho que ela ajuda todos os vereadores, né. Então, eu queria agradecer também a diretora dessa casa, toda a minha assessoria e a Vitória também, tá? Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como se encontram.
Aprovada a matéria, então, por unanimidade de votos. Parabéns mais uma vez. Gente, antes das duas moções, nós temos, então, um último projeto, não proposição, antes das moções. A autoria é a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. É um decreto legislativo de número 3, aprova contas de governo dos administradores do Executivo Municipal referente ao exercício de 2016. Nessa legislatura, eu acho que é a primeira que nós estamos votando. O decreto diz no seu artigo 1º, são aprovadas as contas de governo do município de Bento Gonçalves relativas ao exercício de 2016, gestão dos senhores Guilherme Rec Pazin, Mário Gabardo e senhor Gilmar Pessuto. Então, neste momento, nós iniciamos essa discussão. O rito, o regramento deste projeto específico está no artigo 149 do nosso regimento interno e é facultado, no caso, ao ex-prefeito, ter um advogado que faça a explanação sobre as suas contas e por isso que está aqui conosco o Dr. Vladimir Chieli. Mais uma vez, seja bem-vindo a esta casa, Dr. Chieli. Eu lhe convido neste momento a usar a tribuna desta casa. Regimentalmente, nós temos o prazo de 15 minutos para o senhor fazer as suas considerações. O artigo 149, ele não admite apartes, ele não admite interrupções e nem perguntas, mas posteriormente cada vereador poderá fazer a sua manifestação com relação ao voto. Então, mais uma vez, que ele fique à vontade para explanar com relação ao projeto. Obrigado. Então, inicialmente, eu gostaria de saudar o nosso presidente dessa casa, vereador Pascoaloto. Na sua pessoa, saúdo toda a direção da Câmara de Vereadores. Saudar também os demais vereadores aqui presentes, o doutor Perissolo, conhecido de longa data, as procuradoras do município, da Câmara, que nós trabalhamos muito tempo, né, no Poder Executivo. E eu que agradeço, né, inicialmente, eu que agradeço a acolhida nessa casa que eu já tive a oportunidade de assessorar também ao longo dos anos, e também no mandato de Vossa Excelência também. E dizer que é um prazer estar aqui na condição de advogado do prefeito Pazin, pois já ao longo dos anos, desde o início do século, desde o início dos anos 2000, nós temos trabalhado nas contas dos administradores, desde Darcy Poça, passando por Gabriele, prefeito Lunelli, agora o prefeito Pazin. Logo em seguida, já estamos, inclusive, trabalhando com o prefeito Diogo em algumas matérias. Então, nós temos um trabalho já de mais de 2 décadas no Tribunal de Contas, principalmente, que é a nossa atividade principal, hoje com mais de 300 municípios que nós assessoramos e nós trabalhamos diretamente. E é importante a gente trazer para cá essa questão que é mais de natureza técnica, que envolve o exame das contas de 2016, que, aliás, está muito bem enfrentado no relatório, né, da comissão, essa matéria específica. Mas, basicamente, apenas para alguns registros que são importantes, porque em 2016 nós tínhamos ainda 2 exames de contas anuais, contas de governo e contas de gestão. Até 2012, nós tínhamos um procedimento. De 2012 a 2020, nós passamos a ter 2 processos anuais. Nas contas de gestão, se trabalhou todos os pontos que envolvem contratação, que envolve gasto público, que envolve licitações, que envolve os demais contratos de pessoal, ou seja, a gestão propriamente dita.
E nas contas de governo, que é o caso específico em exame, se trabalha exclusivamente os índices, como gasto com pessoal, como gasto com saúde, percentuais de endividamento, cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E um dos pontos da lei de responsabilidade fiscal, que está previsto na Lei Complementar 101 de 2000, é justamente a questão que envolve a eventual necessidade de manter, em todo o período, as contas em dia, que não haja desequilíbrio orçamentário e financeiro. Esse é o ponto fundamental que envolve a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o cumprimento dessa norma, ela impõe obrigatoriamente que o gestor ele labore, ele trabalhe ao longo do seu mandato para que as contas sejam, sempre ao final de cada exercício, equilibradas. O equilíbrio orçamentário e financeiro, principalmente decorrente de todas as questões que envolvem os limites constitucionais, e principalmente os gastos públicos, eles são avaliados anualmente pelo Tribunal de Contas. E, naquela oportunidade, todas as contas relativas ao processo de gestão foram aprovadas. E as contas de governo, elas foram reprovadas por detalhes de natureza essencialmente técnicas, porque essas contas de gestão não envolvem gastos, não envolvem avaliação de despesa, não envolve qualquer tipo de procedimento que eventualmente possa ser considerado improbidade, ou crime, ou qualquer irregularidade passível de provocar, por exemplo, devolução ao erário. Não, as contas de governo, elas trabalham especificamente com relação aos índices e cumprimentos da legislação fiscal, apenas isso. E são 3 questões que envolvem esse processo de 2016, as contas de governo. Basicamente, aqui, se trata de insuficiência financeira, que, na verdade, é o déficit provocado pelo gasto ao longo do exercício, que, eventualmente, se inscreve em restos a pagar no exercício seguinte, que acontece hoje, a cada exercício também acontece. O segundo ponto trata de recursos vinculados, porque, na verdade, a insuficiência financeira maior foi de recursos vinculados, que rapidamente eu vou colocar aqui. E um terceiro ponto é o tamanho da insuficiência financeira, que, eventualmente, possa caracterizar desequilíbrio orçamentário e financeiro. Então, esses 3 pontos são fundamentais, porque, nestes 3 pontos, de 2016 para cá, o Tribunal de Contas alterou seu posicionamento. Ele alterou no seguinte sentido: o primeiro ponto, a insuficiência financeira, de 2012 a 2016, conforme foi colocado aqui, que inclusive no próprio relatório apresentado e no voto do eminente conselheiro, à época substituto, Roberto Loureiro, ele diz que houve um acréscimo de 24% na insuficiência de 2016 em relação a 2012. Só que tem um detalhe, que nós brigamos ao longo de anos com o Tribunal de Contas. A avaliação nominal que foi feita pegava durante muitos processos ao longo de anos, que agora foi revertida. Pegou o valor de 2012, que, na verdade, dava em torno de 21 milhões de insuficiência financeira em 2012, e comparou com 2016, cuja insuficiência financeira foi 26 milhões. Só que o detalhe dessa situação é que 21 milhões para 26 milhões, e colocado, inclusive, no voto do conselheiro, teve um acréscimo de 5 milhões de reais de insuficiência financeira. O fato é que o tribunal, nessa situação, há um tempo atrás, não avaliava a possibilidade de fazer a correção desses valores. Porque como eu vou comparar nominalmente o valor que era 21 milhões em 2012 com o valor real presente de 2016? Eles são incomparáveis. Então, eu tenho que trazer a valor presente de 2016 aqueles valores que eram de 2012. Então, numa conta normal de atualização, o valor da insuficiência financeira de 2012, que nós trabalhamos no processo do prefeito Lunelli para justificar o procedimento
daquela insuficiência financeira, corrigindo para 2016, dezembro de 2016, o valor acresce em mais de 10 milhões e fica em 32 milhões de reais. Então, os dois valores, 2012 corrigido para 2016 e o valor de 2016, ambos da insuficiência financeira, o de 2012, ele é superior, é 32 milhões e o outro é 26 milhões. Então, nós temos um decréscimo de mais de 6 milhões de reais, e não um valor adicional de 5 milhões. E o Tribunal de Contas reverteu essa posição. Hoje, ele atualiza todos os valores, que é uma situação extremamente normal, atualizar os valores que são tratados preteritamente. Tanto é verdade que o próprio voto trabalha com receitas também não corrigidas, né? Se a gente pegar a receita de 2012, ele diz o seguinte: nominalmente, a receita cresceu 125 milhões, nominalmente. Só que pegando a correção de 2012 da receita, trazendo ela para 2016, nós vamos ter 402 milhões de receita em 2012 e 427 milhões em 2016. Ou seja, nós vamos ter um acréscimo de tão somente 25 milhões ao longo de 4 anos em termos reais. Então, isso também precisa ser levado em conta, porque se nós pegarmos ainda os motivos pelos quais, e aí vem o segundo ponto, os motivos pelos quais nós temos a insuficiência financeira decorrente dos recursos vinculados, nós vamos analisar pelo próprio texto, né, da decisão, de que no recurso livre, que é responsabilidade exclusiva do administrador, nós temos ali 9.377.000 na época de insuficiência financeira. Isso equivale, se nós formos analisar já o ponto 3 do tamanho da insuficiência, a 2,1 da receita corrente líquida. Ou seja, não há desequilíbrio aqui algum. Quando a gente fala em desequilíbrio, é 10, 15, 20%. 2,1, que seria o recurso livre de 9 milhões, que perfazem parte dos 26, representa apenas 2,1. Quais são as outras inserções que se agregam aqui para que nós cheguemos aos 26 milhões? Temos aqui, por exemplo, em MDE, que é um recurso que o Estado deveria passar para o município e não passou, na ordem de 4.378.000. Temos um recurso aqui, na época, de 7.480.000, são os maiores, que deveria o Estado ter repassado para os municípios na saúde, que não entrou nos cofres públicos. Esses são recursos vinculados. Os recursos vinculados ficaram negativos? Sim, porque o Estado não repassou o dinheiro, e ao longo de 2015, 16, 17, nós tivemos parcelamento dos servidores estaduais, porque o Estado não tinha dinheiro para sequer cumprir os seus compromissos básicos. Nós tivemos agora, recentemente, ações judiciais cobrando do Estado valores milionários de recursos da saúde que eles não repassaram ao longo dos anos. Então, esses valores aqui, eles também são reduzidos porque o recurso vinculado não é responsabilidade do administrador local. Ele apenas faz o repasse e vai fazendo o pagamento daquilo que o Estado contrata com o município para poder viabilizar o serviço. E o terceiro e último ponto é o tamanho da insuficiência financeira. Se nós agregarmos isso tudo, nós vamos ter uma insuficiência financeira, né, no seu conjunto de 6,15. 6,15. A insuficiência financeira de 2012, que nós enfrentamos no tribunal e conseguimos aprovar as contas do gestor, era o prefeito Lunelli, nós tínhamos uma insuficiência financeira lá de 7,95. Então, o prefeito Pazin reduziu em praticamente 2% neste ano de 2016 a situação da insuficiência financeira, trazendo uma redução logo em seguida em 2017, por isso que é possível a gente falar em equilíbrio orçamentário e financeiro, porque em 2017, os 26 milhões
da insuficiência financeira do 2016 passaram para 10.095.000, numa redução de 61,97%. Então, se a gente fizer um grande resumo, nós vamos verificar que, em 2012, a receita foi de 402 milhões, trazendo a valores presentes da época. A insuficiência financeira foi de 32 milhões de reais. Em 2016, foi 427 milhões a receita, para uma insuficiência de 26 milhões, reduzindo significativamente, em termos percentuais, a insuficiência para 6,15%. Então, dentro desse conjunto todo, muito bem apanhado pelo relatório da comissão, né, nós temos um equilíbrio, a manutenção do equilíbrio, porque se a gente pegar os anos subsequentes, nós vamos verificar que a situação não altera muito. Por quê? Porque é a dinâmica da gestão, é a dinâmica do orçamento que está sendo aplicada, né, no Poder Executivo. E nós não temos como escapar muito disso. Não existe como fazer um procedimento ao longo do exercício que ele seja absolutamente ajustado, encaixado. Ou ele é superavitário, que pode acontecer, mas é raro acontecer, ou ele é deficitário, dependendo da situação específica e dos casos concretos. Então, senhor presidente, acredito que esses esclarecimentos eles se fazem necessários, especialmente a questão da correção, porque a correção foi uma mudança de posicionamento do tribunal, que agora entende a necessidade de correção dos valores. Se essa correção fosse aplicada naquela oportunidade, nós não teríamos sequer essa sessão, porque as contas teriam sido aprovadas normalmente. Mas aqui houve esse detalhe técnico, que depois foi superado pelo entendimento novo do tribunal, assim como os próprios recursos vinculados foram superados na medida em que o recurso vinculado que não entra nos cofres municipais, e, a partir daí, o problema é que o empenho tem que ser feito na conta vinculada, e aí ela fica negativa, mas o pagamento é feito pelo recurso livre. E aí, quando entra o dinheiro, que pode levar 1 ano, 2 anos, ou como aconteceu na saúde, que não entrou, né, ao longo do mandato do prefeito Pazin, então o recurso acaba sendo vinculado e negativo lá. E aí se gera a tal da insuficiência financeira. Mas ela é contábil, basicamente, não é necessariamente financeira. Então, presidente, eu acredito que se possa trabalhar nessa linha, do ponto de vista técnico, e espero ter contribuído aí para o esclarecimento da matéria específica. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Kelly, obrigado pela manifestação. E agora eu vou abrir o espaço, então, aos colegas vereadores, que terão o prazo de 3 minutos para se manifestarem com relação às contas, enfim, ao parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A palavra está aberta, com a palavra o vereador Agostinho Petroli. Uma boa tarde a todos. Primeiro quero iniciar mostrando minha indignação e meu protesto quanto à condução da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas aqui dessa casa na última terça-feira. Primeiro, o presidente se autodesigna relator. Aí, na votação, ele votou como relator e também como presidente. E a votação foi empatada, com a concordância ou não do parecer dele, foi empatada, né? Com o parecer dado pelo relator aqui nessa comissão. Acredito eu que o parecer dado pelo relator nessa comissão utilizou unicamente a defesa do gestor, ao invés de fazer um parecer em cima do parecer do relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado. Então, na minha opinião, votou por 2 vezes. Votou como relator, depois votou como presidente, ele já havia votado anteriormente. Então, eu discordo plenamente da forma como foi realizada e os meus protestos aqui na comissão. Ele não deu nenhuma explicação, simplesmente, depois de paralisada, simplesmente disse, meu voto vale por 2, meu voto é de Minerva, e encerrou e pronto. Não deixou mais ninguém conversar e se retirou. Então, o meu protesto com a forma como foi conduzida pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças naquele momento. Bom, alguns pontos a considerar agora referente ao relatório. Como o prazo é pouquinho, não dá para falar muita coisa, né? O parecer do Tribunal de Contas do Estado é muito claro.
Desfavorável à aprovação de contas do governo, senhor Guilherme Reck Pazinho, e favorável à aprovação de contas do governo do senhor Gilmar Pessuto, aqui das Casas Legislativas. Contém falhas prejudiciais ao erário. Alguns pontos da gestão fiscal. Lei de transparência não foram cumpridas conforme a exigência da lei. Lei de acesso à informação não foram cumpridas conforme a legislação vigente. Dos limites da despesa de pessoal no primeiro e segundo quadrimestre de 2016 são superiores ao limite máximo previsto, foram 54,58 e 55,59. Então, superiores ao limite de despesa pessoal permitido. Importante que se diga, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrariu obrigação de despesas que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcela a serem pagas no exercício seguinte, sem existir disponibilidade financeira para tanto. Precisa ser dito isso, né? Agora eu contesto um pouco o que o doutor falou há pouco na tribuna, onde ele falou que não houve a atualização monetária entre 2012 e 2016. Está no relatório aqui do Tribunal de Contas. Do equilíbrio financeiro, com base nos valores atualizados monetariamente. Só mais um minutinho, senhor presidente. Observa-se que a insuficiência financeira existente no encerramento do exercício de 2016 é superior a 24,75% em relação à apresentada no exercício de 2012, demonstrando uma situação de desequilíbrio financeiro durante esta gestão. Então, atualizado monetariamente, está no relatório. Bom, para concluir, então, eu queria dizer o seguinte, que a análise técnica é efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado. Aqui a gente analisa politicamente, não tecnicamente. Eu fico com a análise do Tribunal de Contas do Estado, embora no seu final ele conclui apenas de orientações para o futuro gestor. Mas eu fico com a análise técnica do Tribunal de Contas, embora ele só dá orientações para o futuro gestor. Então, eu votarei contrário, porque tem um ponto que diz o seguinte no decreto legislativo a ser aprovado. Considerando o parecer favorável da Comissão Técnica Permanente de Orçamento e Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal, exarado no processo de contas 1 de 2023. Eu não assinei aquele parecer lá. Assinei porque simplesmente se encerrou sem esclarecimento das dúvidas naquele momento. Então, eu votarei contrário ao projeto do decreto legislativo e ficarei com a orientação do Tribunal de Contas do Estado, a análise técnica do Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Permanece em discussão com a palavra o vereador Rafael Fantin Dentinho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de salientar alguns outros detalhes também, reforçando a palavra do vereador colega que me antecedeu, Agostinho Petroli. Realmente, na Comissão de Finanças que ocorreu a semana passada, foi, sim, a leitura do relator, no meu entendimento também, tal e qual a defesa do gestor. Então, dentro da comissão, né, não teve nenhum contraponto ou ponto do Tribunal de Contas do Estado. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado, como o Agostinho falou, é um órgão extremamente técnico, né, que orienta, ele não julga, né, se tem alguma penalização ou não, ele orienta, demarca, define os apontamentos ali, e dentro desses apontamentos, o Tribunal de Contas teve um ponto só que ele acatou da defesa. Então, é importante que se diga isso. Mas aqui, dos pontos, além, né, da lei de transparência, que não foi devidamente justificada, o acesso à informação, que também teve os apontamentos e também não foi justificado de acordo com o Tribunal de Contas, os restos a pagar aqui, que me preocupa muito mais, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o prefeito ele até pode deixar algumas contas para o próximo mandato, desde que diga de onde vai sair ou deixa dinheiro em caixa. Isso, para mim, é simples, porque senão a gente vai ficar sempre chovendo no molhado. Sempre o prefeito que entra na próxima gestão vai reclamar das dívidas do prefeito anterior, e assim a bola de neve ela cresce e sempre vai ter situações de discussão, era restos a pagar, era investimento, era dinheiro em caixa, e a população, de fato, nunca sabe. Existe uma lei que define isso, e
E dentro dessa leitura, desse estudo aí, eu já vi casos muito parecidos, diria até mesmo quase que iguais, né, recentemente, nas tais pedaladas fiscais que alavancaram o impeachment de um presidente. Então, eu coloco todas essas situações porque, para mim, realmente, a justificativa não ficou clara, né? Assisti atentamente a manifestação do advogado de defesa, onde ele colocou alguns números de atualização, e ali o relatório também aponta um acréscimo na arrecadação do município que poderia tranquilamente ser aplicado para deixar as contas do município em condições, onde não foi feito. E todo mundo aqui sabe, quem acompanhou as contas de 2016, 2015, 2016 especificamente, a segunda parte, os 2 últimos anos do mandato, houve um acréscimo muito importante em pessoal também, né? Sabemos todos disso. Então, aqui fica a minha manifestação e enfim, eram esses pontos aí, até para não me estender demais. Obrigado. Vereador Gava. Bom, primeiramente, certo, não tem como eu votar contra, porque o próprio Tribunal de Contas está dizendo apenas como orientação para os futuros legisladores. Então, com parecer desse, eu vou votar contra, por quê? Segundo lugar, a questão da transparência. É bom lembrar que a cada 4, 5 anos, olha quanto essas pessoas, esses auditores, ganham do Tribunal de Contas. Não é um cargo técnico, é um cargo político. Primeira coisa que eu falei quando entrei como vereador, que o STF e o Tribunal de Contas jamais deveriam ser nomeados por políticos, em primeiro lugar. Segundo lugar, desequilíbrio financeiro, nós estamos falando de desequilíbrio financeiro. É bom confundir, porque na época do Lunelli, quando gerou um desequilíbrio financeiro, falava em roubo, que era para ter falado em desequilíbrio financeiro, que houve também na época, que andaram se perdendo nas contas, certo? Mas um desequilíbrio financeiro, se a coisa foi feita e a coisa está aí, eu não vejo problema nenhum. Pode acontecer, pode haver queda da arrecadação, pode o Estado não ter cumprido com seus deveres, pode o governo federal também. Mas se as coisas acontecerem que eu não vejo nenhum problema nisso, não tenho porquê votar contra as contas. Não tenho porquê rejeitar. Então, estou justificando aqui, certo? Desequilíbrio financeiro não significa roubar, porque as pessoas confundem. Porque muitas vezes aí fora, que a malandragem, quem fala na política, vão dizer, ele roubou, que nem aconteceu na outra gestão também do Lunelli, que diziam, é desequilíbrio financeiro. Gastaram aquilo que não podia. Houve um ato de irresponsabilidade, ou às vezes de má gestão, pode ter acontecido às vezes pelo próprio secretário, respingou no prefeito, tudo bem. Mas eu não vejo problema nenhum em fazer. Agora, se tivesse dito assim, ó, votar contra pela rejeição das contas, aí seria outra situação. Permanece em discussão. Perfeito. Encerrada a manifestação, então, nós vamos passar à votação nominal, lembrando que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas já emitiu o parecer favorável. Então, nós vamos fazer a votação nominal, conforme manda a nossa lei, o regimento interno. Todos os 17 vereadores votam. Eu vou fazer a menção, iniciando pelo vereador Agostinho, em virtude da ordem alfabética. O vereador que concorda com a aprovação de contas falará sim. O vereador que não concorda com a aprovação das contas vai falar não. Tá? E também, se tiver que retificar o voto, o próprio regimento nos possibilita. Mas é bem simples. O vereador concorda com a aprovação de contas, fala sim. O vereador não concorda, fala não. Eu vou ligar todos os microfones para facilitar aqui no momento do voto. Então, vamos lá. Vereador Agostinho Petroli. Não. Vereador Anderson Zanella. Voto sim, presidente. Vereador Ari Pelicioli. Voto sim, presidente. Vereador Eduardo Pumpermayer. Sim. Vereador Edson Biasi.
Sim, pela aprovação das contas. Vereador Idazir dos Santos. Sim. Vereador Ivar Castanhete. Sim, pela aprovação das contas. Vereador Joselito Tonieto. Sim, pela aprovação das contas. Vereador José Gava. Sim, pela aprovação das contas. Vereador Luiz Gromoski. Voto sim, pela aprovação das contas. Vereador Marcos. Voto sim. Vereador Paulo Roberto Cavalli. Paco. Sim, senhor presidente. Vereador Rafael Luiz Fantin Dentinho. Eu voto não, presidente. Vereador Rafael Pascoaloto vota sim. Vereador Sidney da Silva. Voto sim, senhor presidente. Vereador Thiago Fabres. Sim. E vereador Valdemir Marini. Sim. Então, resultado final, 15 votos favoráveis à aprovação das contas e 2 votos contrários. Nós passamos agora, então, a 2 moções que nós temos aqui. A primeira delas é a de número 20, da autoria do vereador, deixa eu desligar aqui, autoria do vereador Marcos Barbosa. É uma moção de aplauso ao projeto Bom Café e Ótimo Dia, inclusive estão aqui os coordenadores do projeto, que está em plena atividade realizando a entrega de doações semanalmente a moradores do nosso município, que tem como principal objetivo ajudar o munícipe a enfrentar o dia com disposição, ânimo e, acima de tudo, fé por dias melhores. A moção está em discussão, com a palavra o autor dela, o vereador Marcos Barbosa. Obrigado, presidente. As pautas hoje estão excelentes na nossa sessão. Para justificar essa moção de aplauso, o Café da Manhã é um projeto responsável por manter os munícipes mais vulneráveis alimentados durante o dia para realizar suas atividades, uma vez que oferece o que o corpo precisa para o trabalho, garantindo o bom humor e, sobretudo, a disposição, sabendo que nem todas as famílias têm condições de contar com o reforço do café da manhã. O projeto tem como principal objetivo oportunizar esses importantes momentos do dia para as pessoas em situações de vulnerabilidade social do nosso município. Diego Gonçalves, de 29 anos, e Luana Castro Pereira, de 26 anos, são idealizadores desse projeto. O Diogo, senhor presidente e demais vereadores, conheço ele há mais de 20 anos, né? Foi meu aluno. É um rapaz que... O sonho era ser jogador de futebol, né? Mas hoje ele é um profissional da educação física e tem esse belo trabalho. Inclusive, esse tema já foi até matéria do site NB Notícias, contando essa história desse projeto que é maravilhoso. O casal Bento Gonçalvense, morador do bairro Ouro Verde, iniciou as atividades do projeto no mês de abril e já auxiliou diversas famílias com doações de alimentos, os quais são angariados por meio de recursos próprios, amigos, conhecidos e da comunidade em geral. Por gostar de café, e o Diego é especialista em café, colegas vereadores, ele entende tudo de café, e inclusive ele estava provando o café da nossa casa. Então ele é sabedor do bom café e por isso esse projeto maravilhoso. Por gostar de café e achar que essa é a refeição mais importante do dia, acreditamos que todas as famílias merecem ter esse momento. Portanto, decidimos contribuir e ajudar o maior número de famílias dentro das nossas condições, com alimentos que possibilitam ter um café da manhã de boa qualidade. O nome do projeto Bom Café e Ótimo Dia veio da ideia de que um bom café da manhã contribui para que o dia seja ótimo, rentável, explica o casal. O casal pretende continuar realizando doações para as famílias necessitadas do município e, sobretudo, organizar uma doação especial para as crianças no Natal.
Além de levar o alimento à mesa dessas pessoas, Diego e Luana procuram entender as dificuldades de cada família. E aqui eu cito um pouquinho o que o colega vereador Gava falou. Hoje é difícil as pessoas dar atenção a outras pessoas, né? E às vezes pessoas que moram ao lado da nossa casa ou no nosso bairro, ou até aquelas pessoas que a gente tem um pequeno contato e estão com dificuldades, né? E eles aqui, o Diego e a Luana, eles levam também, procuram ouvir e dar uma palavra de fé por meio de um versículo bíblico. Colocamos também na cesta um versículo que diz: Jesus, porém, disse para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Comenta o casal. E é verdade isso, porque tem muitas pessoas que hoje, às vezes, não é necessidade do café ou de uma refeição ou de uma cesta básica, mas sim de uma palavra, né? Às vezes a situação que a gente tem vivido e passamos nessa situação de pandemia e dificuldades, e pessoas encontraram muitas dificuldades nessas pandemia e vivendo essa situação toda, uma palavra ou atender uma pessoa, levar são para poucas pessoas isso. E Diego e a Luana estão de parabéns, porque a gente precisa cada vez mais, realmente, como o vereador Gava falou, a importância, né, de ouvir uma palavra, de ouvir um aconselhamento. Simples fato só de ouvir a situação de uma outra pessoa é importante. E cada dia mais a gente está vendo que é difícil encontrar essas pessoas. Então, o Diego e a Luana estão de parabéns. E, para complementar, então, aproveitamos o momento das doações para conversar e entender um pouco mais sobre a situação das famílias, pois percebemos que elas precisam de alguém para escutá-la. Assim, também conseguimos aprender mais sobre a vida e saber de quais outras formas podemos contribuir. Nosso reconhecimento ao casal Diego e Luana pelo belo trabalho social prestado à comunidade de Bento Gonçalves. Continua assim, vamos em frente, temos belos projetos juntos, pode contar com toda essa casa, tenho certeza que os colegas vereadores e essa casa é sempre um pessoal que vai sempre apoiar esse tipo de movimento, essas questões. Então, a casa está sempre à disposição, Diego e Luana, e parabéns. A palavra continua à disposição, em votação, em discussão. Então, moção aprovada por unanimidade de votos. Mais uma vez, parabéns ao casal, que Deus abençoe e siga usando vocês. E a última, então, que nós temos é de autoria do vereador Ari Pelicioli, que também é uma moção de apoio ao retorno da regulação e gerenciamento pelo município das consultas especializadas em internações, que no momento estão sob responsabilidade dos programas do Estado, GERCOM e GERINTE. A moção está em discussão, vereador Ari. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, a imprensa aqui presente, e uma saudação especial ao Luiz Ferreira, que vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, e que aqui representa o Conselho. Então, eu quero estar lendo um pouco de qual a proposta dessa moção. Há alguns dias atrás, nós estivemos no gabinete do deputado estadual Guilherme Henrique Pazin, entregando um ofício assinado pela maioria dos colegas vereadores, onde solicitamos o retorno da regularização e gerenciamento pelo município das consultas especializadas, internações, oncologia e cirurgias. O mesmo sugeriu que propuséssemos uma moção de apoio a esse retorno, juntamente com os membros da Frente Parlamentar em apoio às associações de moradores e assuntos comunitários, composta por mim, vereador Ari Pelicioli, e pelos vereadores Vladimir Antônio Marini, Marcos Barbosa, Idazir dos Santos, Paulo Roberto Cavalli Paco e o vereador José Antônio Gava.
protocolamos nesta casa, então, uma moção de apoio ao retorno de regulação e gerenciamento pelo município das consultas especializadas, internações, oncologia e cirurgias, as quais, no momento, estão sob responsabilidade dos programas do Estado GERCOM e GERIM. O retorno da regulação pelo município visa melhorar atendimento referente à assistência à saúde, tanto na questão ambulatorial quanto hospitalar do nosso município, visando mais agilidade e proximidade com o nosso paciente, sem qualquer alteração nos números de consultas, cirurgias e internações. Então, eu peço aqui aos colegas vereadores, né, aprovação dessa moção. Também, caso seja aprovada, presidente, gostaríamos que essa moção fosse encaminhada à mesa diretora da Assembleia Legislativa, né? Juntamente com a ata, acredito que nós vamos ter aprovação pela maioria dos vereadores, e que constasse também o nome nessa ata do representante do Conselho Municipal de Saúde, que está aqui nesta sessão, o Luiz Ferreira. Então, seria isso, caro presidente. Eu falava anteriormente também com o vereador Gava, os problemas que nós temos de fila de espera, pessoas aí aguardando 40 dias, 60 dias. Então, eu acho que essa moção vem de encontro para que a gente consiga, juntamente com outros municípios que estão se mobilizando, para que nós conseguirmos trazer esse gerenciamento para Bento Gonçalves. Então, eu acabei de dizer que não tem prejuízo nenhum, só queremos trazer para Bento Gonçalves esse gerenciamento, e eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram comigo e também os que vão estar aprovando aqui essa moção. Continua em discussão, com a palavra o vereador José Gava. Bom, primeiramente quero dizer que é uma vergonha o que está acontecendo no nosso estado. A gente fala de Brasília, mas aqui no estado não está tão diferente, não. Porque o governador encheu todo mundo de cargo e eu não vejo ninguém falar coisa nenhuma. Ninguém fala nada. Eu não vejo nossos deputados fazerem nada quanto a isso. As pessoas estão perdendo órgãos, pessoas estão perdendo a vida. Aquela criança que faleceu com 4 decisões judiciais, eu não ouvi falar que ninguém foi preso, nem decisões judiciais estão acatando, para tu ver como está tudo numa boa. Aí existe harmonia entre todos os poderes. Isso é ser conivente com tudo. Certo? Eu acho que é hora do Ministério Público tomar conta, e a Defensoria Pública, os direitos humanos, que com as cantinas estavam aqui. Para prejudicar o agricultor, estavam todos os direitos humanos aqui. Certo? Mas para defender essas pessoas que estão precisando, que nem o caso do Carlos Paini, que está há 42 dias esperando, com problema vascular, esperando um especialista, esperando vaga em Caxias, nada acontece. É inacreditável o que está virando o ser humano. Nada contra, mas se queimarem uma árvore aí, que é uma árvore nativa, ou se tiver um cachorro que for atropelado, o Ministério Público vai agir. Certo? Aí vai agir. Entendeu? Mas para o ser humano ninguém está fazendo nada. Está todo mundo quieto, está todo mundo sendo conivente, até chegar na nossa família. É uma vergonha o que esse governador está fazendo. Eu acho que nunca chegamos a esse ponto na história do Brasil. Mas o povo quis, ele elegeu ele. Vamos fazer o quê? As pessoas não aguentam mais arrumar a desculpa de sistema, gente. Ninguém quer saber do sistema, você está lá esperando vaga, está no sistema. As pessoas querem a cura, as pessoas precisam de ajuda. Separa tudo, gente. Separa tudo. Tem que salvar vidas. Estão matando gente perdendo órgãos e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu acho que tem que ser alguém responsabilizado pelo que está acontecendo. Que nem o Carlos Paini, 42 dias esperando por uma coisa chamada sistema. Pelo amor de Deus, tia. Existem coisas na vida que é prioridade. Se fosse no passado, quando as pessoas tinham seu valor, as pessoas que tinham poder de decisão tinham seu valor. Porque parava tudo numa cidade para salvar uma vida. Se parava tudo. Agora, tanto faz. Tanto faz. Ninguém respeita mais nada. Sabe por quê? Aí isso chama-se
harmonia entre todos os poderes e ninguém é responsabilizado por nada. Permanece em discussão. Com a palavra o vereador Idazira. Vereador Ari, importante, né, esta moção, importante fazer chegar até a Assembleia. Hoje nós temos o deputado Pazin, que pode nos auxiliar, né? Essa é uma vontade que já foi manifestada pelos prefeitos, né, através da MESNE. Eu acho que a regulação tem que, sim, voltar a ter o gerenciamento feito pelo município, porque é o município que está próximo, é o município, né, somos nós que acabamos recebendo, muitas vezes, reclamações pela demora, principalmente, pela falta de atendimento. E tem razão o vereador Gava, é uma vergonha, né? Estão banalizando a vida, e não é assim que as coisas funcionam. A gente bate muito aqui em relação às questões da saúde. A saúde tem que ser prioridade sempre, né? E as pessoas não podem perder a vida ou perder membros, como foi citado aqui pelo vereador Gava, em função do Estado não cumprir com o seu papel. Então, é importante, se essa moção é importante que se entregue lá, como foi falado, né, que se entregue em mãos, e que alguém, que os deputados lá consigam fazer alguma coisa e que essa regulação volte, porque assim nós iremos agilizar e ter respostas, né, pelo menos mais rápida para o nosso município. É isso, presidente. Permanece em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Gromoski. Boa tarde, e gostaria de comentar isso, porque eu sou um paciente portador de doença grave. E parabenizo também o proponente do projeto, da moção, mas eu gostaria de fazer uma observação que é muito importante. A partir do momento que é diagnosticado a doença, o paciente é encaminhado para a biópsia. E ali a biópsia, no resultado, já recebe uma confirmação da doença. E o médico, ele já encaminha, no caso do câncer, para a oncologia, para iniciar rapidamente o tratamento. E a oncologia já inicia o tratamento pedindo para a GERCOM a autorização. Porque se não for o procedimento dessa maneira, vereador Ari, então tem que ser encaminhado da biópsia para um médico da Secretaria Municipal de Saúde para uma nova consulta. E aí, nessa nova consulta, o médico e a secretaria fazer o encaminhamento à GERCOM. Eu acho que demora muito tempo. Muito tempo. Então eu gostaria que voltasse de fazer essa observação, que quando diagnosticado já na biópsia, que é encaminhado para a oncologia, já se iniciasse o tratamento na oncologia, imediatamente, com o pedido já encaminhado ao Estado e à GERCOM, sem estar encaminhando todo o trâmite novamente para uma nova consulta na Secretaria Municipal de Saúde, onde se leva um tempo muito grande até ser atendida a nova consulta. Eu gostaria de fazer essa observação, senhor presidente. Obrigado. Perfeita colocação, vereador Gromoski. Com a palavra, o vereador Zanella. É só para colaborar com as palavras do vereador Gromoski, que a gente, para quem está em casa, tem que entender, é que nós tínhamos duas regulações antes. Essa dos casos graves, que são os casos que nós chamamos de urgentes, né? Que é direto a constatação da doença grave que necessita o tratamento, ela atalha o caminho. Caindo direto para o sistema, para autorizando
O tratamento propriamente dito, né? O que o vereador quer dizer é que, passando a regulação desses casos graves para o município, teria mais uma etapa a ser cumprida, não permitindo que o tratamento fosse executado de forma imediata. É isso, não é, vereador? E o que nós temos agora, que logo depois da pandemia, que o Estado pegou também para si, é a regulação dos exames e das consultas, né? O que isso é um verdadeiro absurdo, né? Então, estamos falando de coisas completamente distintas, diferentes, mas em que o mesmo Estado regula, né? É por óbvio que, quando se constata a gravidade como uma biópsia, não devia nem ter autorização do GERCOM. Devia iniciar de forma imediata o tratamento e somente a comunicação que tu iniciaste o tratamento, né? Não teria nem que ter autorização de governo do Estado, governo municipal, seja que governo for. Devia só comunicar que, tecnicamente, por um médico, foi atestado que há necessidade do tratamento ontem. Então, aí não teria que ter regulação nem por Estado, nem por município, por ninguém. Devia ter a comunicação. E sim, aí quando falamos de consultas, exames, autorizações de procedimentos de menor porte, de encaminhamentos de atendimentos de forma mais simples, sim, essa regulação, sim, passar a ser feita pelo município e não pelo Estado, porque é aqui que a gente conhece a verdadeira dor, é aqui que a gente conhece a verdadeira realidade dos pacientes, e quando falamos em saúde, falamos em prioridade em todos os sentidos e todas as formas. Então, fica a minha contribuição só para quem está em casa nos acompanhando, para que a gente entenda o que está sendo votado, a moção. O Estado devia mudar a legislação quanto à questão dos encaminhamentos feitos na saúde, principalmente nas leis que se referem principalmente à oncologia, aos estados graves que necessitam do atendimento imediato, e que o tornasse menos burocrático e mais fácil. Mas, enfim, isso nós vamos, quem sabe meus netos vão poder ver, né? Quem sabe meu neto vai poder ver, porque eu não acredito que um governo... Esses governos que continuam, esse governo continua, o governo federal, façam o encaminhamento dessa matéria para que nós tenhamos agilidade. Vereador Biasi. Concordando com a palavra dos colegas, boa tarde a todos, boa tarde à imprensa que está presente. Eu acho que nem falou Luiz Gromoski, o resultado do exame da biópsia já devia ter o encaminhamento. Não precisava mais nada. Ali está identificado o problema, a doença, o fato, e isso já devia servir de encaminhamento e, consequentemente, a vaga. Obrigado. Em votação, os vereadores que concordam com a referida moção permaneçam como se encontram. Moção aprovada por unanimidade de votos. Mais uma vez, agradecer a presença do Ferreira, nosso conselheiro. Gente, nós finalizamos a parte, então, dos projetos. Eu convido o vereador Edson, que fará o uso da tribuna no espaço do grande expediente. Mais 10 de direita e mais 7 de líder e mais não sei. Boa tarde aos colegas. Aos colegas presentes, à mesa diretora, à imprensa, sempre nos acompanhando. Hoje temos a presença de uma imprensa, a Mônica, né? Uma imprensa feminina, diferente hoje. Aí temos o Ney, esqueci, o Hélio, né? Ed, presente. Beleza, Regis, nós se apresentamos. Vamos assim. Luiz Ferreira, obrigado por estar presente. É sempre bom vê-lo e muito gratificante a gente trocar ideias contigo, que eu já fiz isso e sempre saí com conteúdo relevante lá. Temos a presença aqui também do Pedrotti, sempre vereador, do César, vereador também. O que me traz hoje aqui é o grande expediente, é de a gente falar... Vou fazer uma explanação dos últimos 3 meses do trabalho desse vereador. Vou começar aqui falando do nosso deputado que a gente fez campanha aqui, o Afonso Ram, onde veio uma emenda de 300 mil para a saúde do município, e também do senador Luiz Carlos Reis, de 201.800, que essa veio em nome da bancada dos progressistas.
Então, tudo isso vem a somar para a saúde e o bem-estar da população de Bento Gonçalves, aumentando a qualidade de vida da população da nossa cidade. Também realizamos, nesses últimos 3 meses, campanha de distribuição de agasalhos e calçados. Temos no bairro Fenavinho, no bairro Ouro Verde e também no bairro Santa Helena, onde foram mais de 12 mil peças distribuídas de roupas e calçados gratuitamente à população. O que me leva a continuar fazendo esse trabalho? Que se a gente conseguir retirar uma pessoa que ela esteja agasalhada, que ela não tenha uma gripe, uma pneumonia e deixe de ir numa unidade básica de saúde, já valeu a pena, somente uma. E também, se a gente conseguir com que essa pessoa, ela economize o dinheiro na compra da roupa e ela tenha o dinheiro para comprar o alimento, ela vai estar mais alimentada e com uma pessoa menos passando fome na cidade. Também nesse trimestre a gente participamos com o deputado federal no Ibravim, onde a gente discutiu, o deputado federal Afonso Arana discutiu o contrabando do vinho, que muito onera o nosso estado, e também a pedido lá do presidente Daniel Panici e todas as autoridades do setor, que ele olhasse atentamente a reclassificação do vinho agora na reforma tributária nacional. Então, ficamos felizes também porque houve a assinatura da ordem de serviço, teve a empresa ganhadora, que é a Concresul, da rotatória lá da Hermes Dias Branco. É um local onde vai beneficiar o bairro Santa Rita, o bairro Verona, o bairro Santa Helena, o bairro Santo Antão, o bairro Santa Marta. Praticamente toda a região sul vai ser beneficiada com essa obra. Não é uma obra com baixo custo, ela é orçada em 2,5 milhões, um investimento onde que a prefeitura, o prefeito Diogo estão realizando lá na região sul. Também estamos divulgando, onde a gente teve o lançamento dele lá no final de março, lá na Casa das Artes, um novo roteiro turístico criado por o gabinete do vereador Edson Biasi. O Circuito do Suco de Uva é um roteiro turístico dos fabricantes de suco de uva da nossa cidade. A gente está divulgando agora, levando para os participantes e também nas pousadas e nos hotéis, que são a parte maior interessada. E o primeiro roteiro turístico do Brasil com QR Code. Uma inovação que a gente fez junto com a Secretaria de Turismo, no nosso ex-secretário Rodrigo Ferri Parisotto. A gente continua sempre trabalhando, vamos continuar falando de suco de uva, então. Nesses últimos 3 meses, a gente palestrou para mais de 1.300 crianças, onde todos eles receberam o certificado de participação com os benefícios do suco de uva e também com receitas. E todos eles receberam um suco que a empresa Suvalan patrocina para nós e entregaram para essas crianças. Então, quero deixar um forte abraço aqui ao diretor, o Everton Milani, que ele colabora com as crianças do município para elas receberem esse produto e levarem para casa. Foi a Escola Conceição, a Impulse Bento, Anselmo Luigi Piccoli, Ernesto Dornelles, Escola Fenavinho, Escola José Farina, bairro Licor Sul, Escola Nilza Cavolo Kratz, bairro San Roque, e a Escola Bento foi agora nessa quinta-feira passada. Então, todas essas crianças receberam isso, levaram o certificado, e a gente sempre pede para elas chegarem em casa e mostrarem para todos os familiares. Um outro trabalho muito importante, muito interessante, foi o trabalho dos autistas, onde a gente conseguiu, junto com a Secretaria de Educação e ao prefeito Diogo, o secretário Gilberto, a contratação de um neuropediátrica para atender as pessoas autistas. Não tinha esse serviço ofertado pela Secretaria, agora tem.
pelo município. E também me deixa muito feliz, onde eles já estão sendo atendidos, já houve reuniões. Quero agradecer aqui a Anne, lá da escola, da UX, da Universidade UX, que ela é a coordenadora do curso de agora deu um trava-língua aqui, Marcelo. Sabe, o Marcelo fugiu, ele também dá esses trava-língua nele aqui. De psicologia da UX, onde ela está atendendo essas crianças de autistas. Isso me deixa muito feliz, onde eles conseguem ter um atendimento fora do poder público, numa rede privada particular. Me deixa muito feliz e muito contente que a gente conseguiu dar uma atenção aqui também aos artesãos, onde ele já tem o dia do município, agora aqui em Bento Gonçalves. O artesão é 19 de março, e também o pessoal do artista plástico, que é comemorado dia 8 de maio. Esse é um resumo que a gente está fazendo uma prestação de conta para a população, para o nosso eleitor, e também deixar aqui que a gente a Câmara entregou uma portaria de louvor e agradecimento à Infoserve, ao Beto Carraro, pelos trabalhos relevantes, serviços prestados à comunidade, que ele é um batalhador e continua a fazer esse trabalho. Então, quero agradecer a todos os que estão presentes ainda aqui e dê valor aos que fazem e não aos que falam. E não podemos deixar de agradecer a Deus por nos permitir esse momento. Forte abraço a todos e uma ótima semana. Convido nesse momento o vereador Agostinho Petroli, líder MDB. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa diretora, vereadores aqui presentes, os que estão aqui nessa sala legislativa, e os que nos acompanham através dos meios de comunicações, das mídias sociais. Na última sessão, muito se falou sobre o que está acontecendo na Secretaria da Saúde. Percebi alguma coisa que eu acho que não posso ficar calado. Uma orquestração, parece que foi um combinado de vários vereadores, em que consistia que o ampliamento do atendimento em determinados postos da saúde estava resolvendo o problema da saúde de Bento Gonçalves. Foi essa a impressão que eu tive na última sessão. Foi uma narrativa assim que quem assistiu àquela sessão pensava, bom, agora está resolvido o problema na saúde de Bento Gonçalves. Ampliar o atendimento na saúde básica e nos postos de saúde é muito bom, mas não é somente esta ação que precisa ser feita na Secretaria de Saúde. Precisa estar lá no meio do povo, ouvir a população, conversar com ela, conversar com os funcionários que fazem parte da Secretaria de Saúde, concursados principalmente, portanto deles. E aí a gente vê a dura realidade de nossa saúde em Bento Gonçalves. Tem muitos questionamentos feitos por mim nesses meses passados ainda, que ainda estou carente de uma resposta da Secretaria da Saúde. Por exemplo, eu questionava muito esse déficit que tinha na saúde durante os primeiros meses do ano. Aí veio a Secretaria da Saúde e a informação que dá que foram feitos investimentos a mais do que poderiam ter sido feitos. Eu tenho um pedido de informações que diz aonde estão esses investimentos, quais são esses investimentos? E qual o impacto que esses investimentos têm nas demais secretarias? Muito pertinente os pedidos de informações feitos pelo presidente dessa casa, Rafael Pascoaloto, todos eles relacionados com a saúde de Bento Gonçalves, ou especificamente com a Secretaria da Saúde. E tem muito a ver com alguns pedidos de informações que eu faço que estou sem resposta. Também tem um pedido que está há muito tempo sem resposta, que, aliás, eu coloquei aqui que tinha mais de 20 mil consultas reprimidas de especialistas. Coloquei nessa tribuna e não tive resposta se é verdade ou não é verdade, porque eu recebi um relatório meio
fora da linha, né? Entendeu? Mas estou pedindo a quantidade de consultas e por especialidade. E ainda estou sem resposta da Secretaria de Saúde. Também a quantidade de exames reprimidos que temos no nosso município, na Secretaria, também estou sem resposta. Sem falar que agora, com a ampliação do número de consultas nos postos de atendimento de saúde, também teremos mais exames e mais ainda consultas com especialistas. E também tem uma conversa ali que estão tentando reprimir os exames para dar um reforço e priorizar consultas com especialistas. Isto não pode ser separado. Isto deve andar junto. A consulta com especialistas junto com os exames. Devem andar juntos. E aí não precisa falar das cirurgias, embora agora esteja na gestão do governo estadual, mas o que o município, o que a Secretaria do município está fazendo para buscar uma solução nessa situação. Não se pode dizer o que foi dito numa audiência pública da saúde aqui, em que o secretário chega e diz, qualquer dúvida com cirurgias, procurem a Defensoria Pública. Ouvir isso de um gestor dói na alma, viu? Essa dói mesmo, né? Então, não adianta o poder público ficar postando fotografias, imagens nas redes sociais, quando na realidade, a realidade não é essa. Sabemos que as redes sociais muitas vezes trazem sensações, muitas vezes erradas e equivocadas da realidade. Isso se faz para somente iludir a população. Então é melhor que, ao invés que ficam postando fotografias e mostrando nas redes sociais tantos trabalhinhos aí que é obrigação do próprio município, vá procurar resolver essas soluções, principalmente da saúde que a gente vê hoje. É preciso atitudes, é preciso ações por parte do Executivo Municipal. Essa é a realidade que eu vejo e que eu percebo das pessoas com quem eu converso e de funcionários, de servidores do município. Um outro assunto muito importante que eu venho insistindo já há um bom tempo é na busca de solução para nossos agricultores da contratação de mão de obra. Aconteceu na colheita da uva, mas já está acontecendo agora, isso que estamos somente agora iniciando a época da poda. Há poucos dias atrás, um senhor contratou 2 pessoas para fazer o corte de plátanos, esses que cercam os pareirais, e por surpresa dele, certamente deve ter sido por denúncia, né? Foi surpreendido com o Ministério do Trabalho aplicando uma multa nesse agricultor, porque não havia vínculo empregatício. Isso aconteceu no Vale dos Vinhedos, agora temos a época da poda, logo em seguida temos o tratamento das parreiras e depois temos a colheita. Com que segurança nossos agricultores vão trabalhar de agora em diante até o período da colheita? Além disso, sabe-se muito bem da perda que eles têm se aderirem à contratação legal, conforme manda o Ministério do Trabalho. Perdem os benefícios da aposentadoria como agricultura familiar, além de subsídios nos seus financiamentos agrícolas. É um problema sério, que já tenho dito por outras vezes aqui nessa tribuna, que a gente fala, defendeu as cantinas, defendeu os produtores rurais naquele momento, mas agora nós estamos sem ação para buscar uma legislação para a contratação de diaristas para a agricultura. Também foi fala do nosso colega Gava na última sessão, a sessão da semana passada. Não está aqui o líder de governo, mas quero deixar registrado mais uma vez nesta tribuna que o prefeito municipal, eu vejo que ele anda para cá, recebe todo mundo, caminha para cá, para lá com outros vereadores, e o meu pedido de audiência está pendurado lá. Ele manda o secretário, pediu o assunto que era, adiantei o assunto, e ele mandou o secretário me ligar, marcando para falar com ele. Então, eu estou ainda aguardando do prefeito municipal, o líder de governo não se encontra aqui, mas ele está sabendo disso, todo mundo está sabendo isso. Ele anda por todos os cantos da cidade batendo fotografia e publicando nas redes sociais. Ele não tem um tempo de 15 minutos para receber um vereador. Recebe qualquer um da população, está recebendo. Também eu, não preciso me tratar como vereador, pode receber com qualquer um da sociedade, mas que me receba lá.
não mande um secretário me receber ou falar comigo sobre determinados assuntos. Eu vou cobrar dele uma promessa que ele fez, não em campanha, pós-campanha, perante um grupo de agricultores. Ele disse, ó, toca adiante que isso aqui vai acontecer. Eu falei, elogiando ele aqui nessa tribuna, e agora não quer nem me saber, não quer nem falar sobre esse assunto. Ele reforço de energia elétrica lá na 3ª seção do Rio das Antas. Esse é o assunto. Ele garantiu, toca a ficha, Volney Cristóvão, tu e Agostinho, mandam aí para a EGE, fazem projetos que vão bancar isso aí. Mas agora não quer nem me saber para falar sobre esse assunto. Era isso por hoje. Uma boa tarde e boa semana a todos. Vereador Gava. Vereador Agostinho, realmente você é um grande defensor dos agricultores e eu também defendo muito, viu? Eu tenho pena que com tudo que eles lutaram em suas vidas, se a gente for olhar hoje o nosso interior, certo? Parece que tudo virou, a história deles parece que não existe mais. Perante determinados órgãos, órgãos até do próprio governo do Estado, parece que todo o trabalho que o agricultor fez hoje está em risco. Eu vou dizer em risco por quê? Porque uma contratação, às vezes, por essa legislação que tem hoje, pela maneira que eles estão tratando, qualquer um pode inventar qualquer coisa, pedir uma indenização que muitas vezes vai comprometer toda a história que já vem lá desde o avô, do pai, comprometer todo o trabalho de 100 anos, muitas vezes, em função da maneira que estão tratando o nosso agricultor, que é aquele que leva a nossa comida na mesa e também o nosso vinho. Então, Agostinho, sério mesmo, nunca pensei que nós iríamos chegar a um ponto que nem hoje. Jamais. Certo? Jamais poderia se prever, porque o trabalho que ele fazia no passado, aqueles morros, aquelas estradas que eles abriam tudo à mão, que levavam uva de Montebello a Bento Gonçalves, ou Santa Teresa, ou daqui a Garibaldi, onde quer que seja, certo? Tudo isso aí não foi levado em conta. Tudo se leva em conta hoje aquele que vai lá tirar um cacho de uva, que não passou por nenhum desses momentos aí. Então, parece que se tornou as coisas estamos vivendo o pior momento da história, realmente, da nossa agricultura. Nós achávamos que no passado era o pior, mas hoje, moralmente, é o pior. Muito bem, colegas. Não havendo mais nada a ser deliberado, dou por encerrada a presente sessão. Amanhã nós temos reunião de comissões. Enfim, o trabalho continua. Uma excelente semana a todos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. O Gerson está aqui, a Mônica, que ficou aqui até o momento também cobrindo os trabalhos. Obrigado. Enfim, uma excelente semana a todos. Até mais. O Regis também está aqui, eu não tinha... Uma boa tarde a todos.